irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum, dedicado ao Evangelho de Lucas. O tema da nossa homilia é o seguinte: preparação para a vida eterna. Jesus, eu coloco pessoal com seus discípulos, está a caminho de Jerusalém e decide fazer uma revelação suprema. Ele está em oração pessoal com o Pai e seus discípulos juntos dele. É o que nos relata Lucas 9, capítulo 9, versículo 18 a 24. Ele sempre tinha encontros pessoais com o Pai, momentos de intimidade. Era uma conversa entre pai e filho. Interessante que nas suas orações os discípulos presenciavam, mas não rezavam com ele. É verdade que um dia lhe pediram para que os ensinasse a rezar. Jesus agora interrompe a oração e decide fazer-lhes uma pergunta: quem sou eu para a multidão que me segue? As respostas são evasivas. A multidão ainda não entendeu Jesus e sua missão. Ainda não descobriu o seu evangelho. Jesus faz a pergunta direta e pessoal para quem caminha com ele: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu por todos: tu és o Cristo de Deus. É uma revelação que ainda não pode ser pública. Por isso, pediu-lhes severamente de anunciar isto a alguém, ou seja, guardasse o segredo. Algumas revelações e ensinamentos ainda precisam ser feitas antes da morte. São revelações aos poucos, para não precipitar o plano divino, pois para alguns podem provocar escândalos, mas para o grupo que está com ele, o final precisa ser dito, e ele anuncia a sua morte como coroação da sua missão. Anuncia também a sua glorificação, vencendo a morte. Faz uma advertência, porém, ao mesmo tempo, uma promessa: carregar a cruz com ele como sinal de salvação. É preciso perder a vida aqui para ganhá-la depois. Isso é tão difícil para alguns, mas é uma verdade que precisa ser dita e vivida. Os sofrimentos, como resignação, são um passaporte para a vida eterna. E segundo no Antigo Testamento, queridos irmãos e irmãs, que nós tiramos do profeta Zacarias, no capítulo 12, versículos 10 a 11, e capítulo 13, versículo 1, em seus oráculos, o profeta preanuncia o sofrimento do Messias, e ele vai dizer: eles os traspassaram e lamentarão como se fosse a lamentação do filho único. Aqueles que eles traspassaram, ou seja, continua o profeta, naquele dia será um grande momento de lamentação em Jerusalém. É uma profecia preparando os suplícios de Cristo como selado aberto para lavar os pecados. Ou seja, ao abrir o seu lado, tudo é renovado. A fonte, continua o profeta, foi sangrado para purificar a humanidade. Ainda somos lentos para entender o plano de salvação realizado por Jesus. Somos lentos para entender e aceitar a cruz de Cristo. Cristo cumpriu todas as profecias a seu respeito, consumando tudo na cruz.
E São Paulo, na segunda leitura, adverte aos Gálatas e também a nós aqui. E agora, que a glorificação, o sacrifício supremo de Cristo é entendido no batismo. É o que fala no capítulo 3, versículos 26 a 29. Do seu lado na cruz brota água, que é a remissão dos pecados. É o batismo redentor. Pelo batismo foram eliminados todos os privilégios, todas as desigualdades. Por isso, todos vós sois um só em Cristo. Somos herdeiros da vida eterna, meus irmãos, pelo batismo. Precisamos trabalhar o batismo para recebermos, para que dê frutos em nós. Ou seja, temos um compromisso com o nosso batismo. Pelo batismo, entendemos o que significa tomar a cruz e seguir Jesus. É uma purificação diária. É purificar a alma para que, quando formos chamados, podemos apresentar a Cristo de alma limpa, alma lavada. Quando aceitamos Jesus Cristo, afastamos as diferenças, os privilégios. Aceitamos a cruz e a morte do pecado, para ressuscitarmos com Cristo. E no salmo de hoje, na nossa celebração da palavra, que é a primeira parte da Sagrada Eucaristia, o salmista, no seu Salmo 62, ele apresenta uma súplica de confiança e somos convidados a apresentar os motivos de nossa esperança diante da ameaça dos ímpios do pecado. O fiel está oprimido sobre a luta entre o mal e os bens celestes. Deus é que nos liberta. O orante sabe que deve servir a um só Senhor. É o grande dilema da alma que conhece Deus e o mundo. A Deus a entrega, ao mundo a renúncia dos bens terrenos, pois minha alma está ligada a Deus e grita de alegria. E assim, então, com essa reflexão, nós vamos trabalhando o nosso caminho e também incluindo outras pessoas na nossa caminhada. Por isso, vamos compartilhar esta reflexão com seus grupos e também inscrevendo-se no nosso canal, para que também outros possam meditar conosco. Tenha um santo dia, uma santa semana, e abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.